Crianças, continuando o nosso trabalho de comparação de textos de mistério, de contos de mistério, né, que nós estamos trabalhando aí, e que nós já fizemos aqui a comparação dos dois contos lidos, que é Entrando em um Quarto Misterioso e A Velha de um Olho Só, né? Então agora vocês irão trabalhar a sequência dessa atividade 3C, que é comparando os contos de mistério, tá? Então aqui na continuidade, na página 210 do livro Ler, vocês farão aqui no número 2. Após analisar o texto, né, os dois textos lidos, você vai escolher um deles e você vai relê-lo, é lógico, porque sempre que vamos trabalhar a respeito de um texto, a gente tem que reler para que a gente esteja muito bem apropriado das ideias que o texto traz, para que a gente possa, então, fazer aquilo que se pede. Então, vocês irão escolher um desses dois textos e vocês irão localizar o parágrafo que traz o desfecho da história. Desfecho, lembra como a tia Vilma falou? Desfecho final da história, como que essa história finaliza. Então, localizando o parágrafo, não é ali onde está escrito o finalzinho da história, é o parágrafo, é o conjunto de ideias que fecham ali a história, tá certo? Então, vocês vão copiar este parágrafo nas linhas aqui abaixo, no número 2. Se essas linhas não forem o bastante para vocês copiarem o parágrafo, vocês vão pegar um pedacinho de folha de caderno, recortar no tamanho do livro bonitinho e vão continuar aí a atividade de vocês escrevendo. E depois vão colar com um filetinho de cola aí no livro, certinho? Então, feito isso, copiou o parágrafo que traz o desfecho da história, o desfecho original, é aquele que o texto tem lá e que a gente está lendo, né? Então, você vai copiar exatamente como está lá. Lembrando que cópia, você não pode deixar de trazer para sua escrita nada do que está lá na escrita do texto. Então, a pontuação, a acentuação das palavras, escrita correta, exatamente como está apresentado no texto. E depois disso, no número 3, vocês agora irão... aqui fala em dupla, como lá no número 2, mas não tem como fazer em dupla, porque vocês, né, estão sós em casa, mas vocês, então, farão isso normalmente. Vocês irão escrever um final diferente para o conto. Então, você copiou lá no número 2 o final que o conto tem originalmente, ou seja, de acordo com as ideias que o autor colocou. Mas agora você, leitor e aluno, você vai dar para o conto um outro final que não seja aquele que ele traz. Você, inteligente, criativo, você é capaz de pensar e acrescentar aí, dar um final diferente para aquilo que o conto trouxe para nós. Então, você vai escrever aqui esse final diferente para o conto, tá certo? Você vai pensar em você escrevendo a história. Como poderia ser? O que você traria para a história aí para finalizar, para construir um parágrafo onde o desfecho fosse diferente daquele que o autor apresentou para nós, tá certo? Ainda aqui na página... Aqui nós temos ainda mais linhas na página 211, prosseguindo, né? A atividade lá 2. Vocês irão, então, se precisarem, aqui na página 211, tem aquelas outras linhas ali que vocês poderão continuar ali a escrita. E depois, no número 4, vocês vão reler o que escreveram, fazendo a revisão. O que é fazer a revisão? Você vai olhar primeiro se a ideia ela está de acordo com as ideias que o texto trouxe, se você não fugiu das ideias do texto, se está coerente. Primeiro você vai ver se o que você escreveu
está dando realmente sequência no texto e finalizando ele de forma diferente. Ou se você saiu fora daquilo que o texto traz. Isso não pode acontecer. Depois você vai olhar se o que você escreveu, se está dentro das ideias do texto, está de acordo, coerente com aquilo que o texto traz. Você vai verificar se está inteligível. Se quem ler o que você escreveu vai compreender tranquilamente um final diferente para aquele texto lido, que será diferente, mas que será certo. Então, é a coesão. Qualquer um que ler vai compreender. E a coesão, ela acontece através de alguns aspectos. Através do uso da pontuação correta, adequada, certo? Se as palavras estão escritas corretamente, com a sua ortografia correta e adequada, de acordo com o que são, né? Essas palavras escritas. Se elas trazem a acentuação que elas precisam. Então, isso é revisão. A revisão é verificar as ideias e verificar a parte gramatical, que é aquela em que nós olhamos e observamos se nós acertamos aquilo que fizemos no contexto daquilo que nós estamos trabalhando. Então, se as ideias estão de acordo com as ideias do texto, se não fugiu do assunto, se estão coesas, ou seja, se qualquer pessoa que ler irá compreender o que você escreveu, e através disso você vai observar a pontuação, a ortografia, que é a escrita correta das palavras, e a acentuação daquelas palavras que precisam ser e são acentuadas, tá bom? Então, fazendo isso, o trabalho de vocês estará maravilhoso. Um grande beijo. E a tia Vilma quer o melhor de vocês aí na hora de verificar o que vocês fizeram, porque nós vamos fazer aí uma situação de apresentação dessas ideias de vocês, tá? Um grande beijo, crianças.